Olá, tudo bem com você? É uma alegria para mim estar aqui participando de mais um Cona PNL. Agradeço ao André pelo convite gentil de participar mais uma vez. Estamos aqui para falar da programação neurolinguística, a PNL. Como é que ela pode ser um instrumento de produtividade, de qualidade de vida e de excelência? Pois bem, primeiramente, o que é a PNL? Eu trabalho com PNL desde 1985, comecei a dar formação em PNL em 1992, já em 88 fiz os primeiros cursos de introdução e então em 92 já a partir daí venho desenvolvendo esse trabalho de formar pessoas para o nível de praticantes, practitioners, né? Então, o que é um practitioner? Practitioner é aquela pessoa que tem uma certa competência, um certo conhecimento em utilizar as ferramentas da PNL para lidar melhor com as suas emoções, para ter um autoconhecimento maior, para desenvolver um autocontrole maior, para ter mais domínio da sua vida. Pois bem, o que é a programação neurolinguística? Programação neurolinguística eu gosto de definir assim: é a ciência e a arte de utilizar os recursos internos para alcançar os nossos objetivos. Ou seja, que recursos internos são esses? Os recursos, eles vêm da nossa fisiologia, esses recursos vêm do nosso pensamento, das nossas emoções, das nossas crenças. Esse conjunto de elementos faz um sistema que nos permite atuarmos de uma maneira mais otimizada quando sabemos o que estamos fazendo. Pois bem, como é que se desenvolve habilidades através da PNL? A PNL é um instrumento que estuda a nossa subjetividade e também como é que nós podemos lidar melhor com as nossas emoções, ter mais resiliência, ou seja, a capacidade de lidar com emoções, com dificuldades, com os momentos críticos da nossa vida e tornar isso um aprendizado. Então, eu gosto de enfocar a PNL como um instrumento que otimiza a inteligência emocional. E otimizar essa inteligência emocional é podermos, então, nos conhecer mais. Então, nos trabalhos de practitioner que eu venho desenvolvendo e em outros que utilizam a PNL, eu procuro justamente fazer com que a pessoa se perceba, se observe. Durante o trabalho há uma série de dinâmicas e nessas dinâmicas a pessoa vai entendendo como é que ela funciona, ela vai percebendo como é que ela pensa, vai observando o seu diálogo interno, vai percebendo os feedbacks que ela recebe das pessoas, porque no grupo há sempre uma interação dinâmica entre as pessoas e nessa interação dinâmica ela recebe muitas percepções que muitas vezes ela, por estar envolvida emocionalmente, não tem essa percepção. Então o feedback é um retorno, uma informação que vem de fora, é o impacto que nós temos no nosso ambiente. Então todas as informações que vêm do nosso ambiente são uma forma de feedback, uma forma de retorno para ver como é que nós estamos indo. E quando nós cometemos algum equívoco, algum erro, nós podemos dar um passo atrás e reorganizar o nosso comportamento para dar sequência. Pois bem, então a programação neurolinguística ela vem se desenvolvendo desde 1970, quando Richard e Bandler criaram a primeira estrutura, a estrutura básica. É claro que eles tiveram uma série de referências anteriores, né? E essas referências foram principalmente terapeutas que tinham uma excelente performance, como Milton Erickson, como Virginia Satir, como Fritz Perls. E esses terapeutas eles tinham uma performance fantástica, uma transformação pessoal num curtíssimo espaço de tempo. E eles foram então observando, eles foram filmando, eles foram modelando as habilidades desses terapeutas e começaram então a ensinar aos seus discípulos, né? E começaram então, eles criaram uma metodologia, um sistema que permite
permite o aprendiz assim ir tomando consciência e ir reproduzindo esses padrões de excelência. Então, basicamente, nós podemos reproduzir padrões de excelência quando nós vemos, por exemplo, uma pessoa com uma genialidade como Walt Disney, Robert Dilts, com o qual eu fiz o meu trainer na Universidade da Califórnia. Ele então estudou, observou como é que o Walt Disney criava, como é que ele se tornou um gênio tão espetacular na criatividade, porque nós sabemos que na história de vida do Walt Disney, com 19 anos, ele foi afastado de 2 empregos e um dos diretores disse a ele, que você não tem criatividade nenhuma. E ele chegou a ser praticamente um símbolo da criatividade humana. Então aí nós vemos também muitos outros gênios que deixaram a sua marca na história da humanidade, e é possível nós então modelarmos essas habilidades geniais. Então, com o tempo, essas habilidades, essas técnicas, elas começaram a ser aplicadas por advogados, psicólogos, engenheiros, enfim, pessoas de todas as áreas, vendedores, administradores, pessoas, professores, enfim. Como é que o professor pode ser um professor inspirador? Como é que o aluno pode utilizar tão bem as técnicas de aprendizado para ter uma excelente performance com praticamente pouco esforço, né? Ou seja, ou com menos esforço, sem chegar a uma exaustão, ele consegue fazer uma otimização dos seus recursos. Como é que ele pode melhorar? Então você pode melhorar a sua concentração, você pode melhorar a sua memória, você pode melhorar a sua forma de estudar, você pode melhorar o seu jeito de lidar com as emoções, o seu jeito de lidar com situações difíceis, com relacionamentos, como otimizar os seus relacionamentos, otimizar a sua comunicação, cuidar bem dos relacionamentos. Tudo isso são recursos que a programação neurolinguística oferece através de uma série de técnicas que vai gradativamente você compreendendo a sua natureza subjetiva e a de outras pessoas. E com isso, claro, você fica numa condição muito mais otimizada para ter empatia, para se colocar no lugar do outro, para sentir a vida como o outro sente, perceber que o outro tem um outro modelo de mundo, está vendo a vida a partir desse seu modelo de mundo. Então, a programação neurolinguística não é uma ciência, não é uma abordagem apenas para desenvolver o lado cognitivo, não é só uma questão de saber, mas de desenvolver habilidades, desenvolver capacidades que lhe permitem ativar esses recursos que você tem. Muitas coisas que nós já fazemos desde o início da nossa vida. Uma criança, por exemplo, nos primeiros anos de vida, ela se desenvolve observando, modelando, então ela vai estruturando a sua forma de caminhar, de falar, ela vai compreendendo o mundo a partir de uma percepção muito aguda, muito ativa, onde ela modela comportamentos. Com o tempo nós esquecemos algumas dessas coisas. Então a neurolinguística vem para nos ajudar a resgatar capacidades mais otimizadas de aprendizado que nós temos durante a infância. Bem, a programação neurolinguística é assim um recurso que nós podemos otimizar o jeito que a gente lida com o tempo, por exemplo. Como é que nós podemos nos reorganizarmos de forma a sermos mais pontuais, a organizarmos mais a nossa agenda, como é que nós podemos entrar em ação com alta performance quando nós precisamos, melhorar o nosso foco. Ou seja, o que acontece no início de um curso de programação neurolinguística, um curso de formação? Acontece que a pessoa vai estabelecendo os seus próprios objetivos. Como é que ela pode, por exemplo, otimizar a sua saúde? Ela começa a ver o que ela está fazendo ou deixando de fazer para ter uma ótima saúde física, mental e emocional. Ela também vai otimizando, ela vai medindo como é que ela lida com as suas emoções, como é que ela lida com o aspecto financeiro, como é que ela lida com o seu trabalho. Então, o que ocorre? Quando a pessoa ela vai tendo uma visão ampla de toda a sua roda da vida, que é um instrumento que nós utilizamos na PNL e também no coach, que nós damos formação também
em programação neurolinguística e paralelamente na formação em coach. Mas são instrumentos que se completam. Aliás, todo coach se torna um coach muito melhor, muito mais otimizado nas suas habilidades quando conhece bem programação neurolinguística. É por isso que nós achamos que são dois tipos de formação, duas abordagens que se completam mutuamente. É claro que o coach faz uso também de outras abordagens, mas a PNL vai dar uma base estrutural excelente, uma base que vai levá-lo a ser um coach com mais excelência. Bom, veja bem, então é importante que nós percebamos que existem alguns pressupostos. Toda ciência tem os seus pressupostos, tem as suas bases. A alma da PNL, então, ela está em cima de alguns pressupostos. Um desses pressupostos é que o mapa não é o território. Pois bem, o que é isso, o mapa não é o território? É que a gente, nessa metáfora, o mapa representa a nossa percepção, como é que nós vemos a vida. O território é o que a vida é. Então, a verdade existe, já diziam os filósofos gregos. Agora, saber como ela é exatamente, isso é, de fato, uma coisa que cada um tem a sua percepção. Porque nós temos certos filtros, né? O filtro da generalização, nós tendemos a generalizar tudo de forma que tudo se pareça com coisas ligadas a coisas que nós conhecemos, a nossa memória, né? Agora, de milhares de estímulos, nós percebemos também alguns estímulos e nos focamos nesses. Outros passam desapercebidos. E não poderia ser diferente. Parece que isso é apenas uma limitação, mas quanto mais estímulos nós temos, mais nós temos que ter uma capacidade de priorizar, ver o que é mais relevante. Então, nós também cometemos alguma forma de distorção. Mas essa forma de distorção, assim como a generalização e a omissão, elas existem a serviço de nós mesmos. Então, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Ou seja, depende de como nós usamos a generalização, a omissão ou a distorção, isso pode se tornar um problema também. Agora, o que acontece quando outra pessoa que está falando conosco exagera? Ou ela distorce a realidade? Então, dentro da PNL se desenvolveu uma série de perguntas que se chama metamodelo. Como é que são essas perguntas? É você perceber quando uma pessoa está, digamos assim, dizendo assim, as mulheres são assim, os homens são assados, então a gente já pergunta, todas as mulheres? Todos os homens? Você diz assim, as mulheres são complicadas, os homens são chatos e assim por diante. Então você vai, de uma forma, utilizando habilidades elegantes de comunicação, utilizando suavizadores, você vai fazer a pergunta certa para desmanchar uma generalização, para fazer com que a própria pessoa se dê conta que ela está exagerando, que ela está rotulando, que ela está distorcendo e geralmente contra si mesmo. Ou então nós temos muito o hábito de julgar, já dizia Carl Gustav Jung, que porque é difícil pensar, as pessoas costumam julgar muito. E nós não temos essa condição de julgar porque geralmente nós temos uma pequena condição de conhecer, de saber o que se passa na vida dessa outra pessoa. Então, além desse pressuposto, o mapa não é o território, ou seja, aquilo que acontece é 10% na nossa vida, mas 90% é o que nós fazemos com isso, com base em como nós interpretamos, como a gente exerce esse julgamento, como é que a gente se relaciona, porque nós temos uma base subjetiva ligada a nossas preferências, ao que a gente gosta, às nossas crenças, aos nossos critérios, aos nossos métodos de escolha, né? Então, tudo isso vai criando, dependendo do estado interno que eu me encontro, eu vou olhar para uma coisa de um jeito ou de outro. Vou julgar de um jeito ou de outro. Aí tem pessoas que dizem assim, eu não julgo, mas o julgamento é algo tão introjetado, é tão assim
instintivo que antes de pensar mesmo, muitas vezes nós estamos fazendo um julgamento. Pois é, então como é que nós sabemos que para a pessoa se tornar um excelente coach, um excelente terapeuta, ele precisa ter o mínimo possível de julgamento, né? Como é que nós nos tornamos pessoas, então, que tem mais equilíbrio e julga menos? É justamente através de uma série de recursos. A PNL desenvolve, então, uma série de estruturas, de técnicas, que permite treinar um relacionamento melhor com as pessoas, treinar uma autoobservação, uma percepção maior. A PNL ajuda, por exemplo, com esses estudos, a pessoa a meditar melhor, embora se fale muito pouco em meditação no trabalho da PNL, nós vemos que uma pessoa que conhece mais a sua natureza subjetiva está mais apta a observar como ela pensa, a observar como ela sente, observar a sua própria palavra e perceber que, utilizando melhor a palavra, ela vai se relacionar melhor. Por quê? Na verdade, da nossa comunicação, a parte verbal é apenas uma pequena parte. Existe todo um aspecto não verbal, existe todo um aspecto da nossa comunicação que ocorre no nível do corpo, como que a gente olha, como sinais que aparecem até na nossa pele. Às vezes nós ficamos vermelhos de vergonha ou brancos de raiva, ou o contrário, mas enfim, é toda uma dinâmica que quando estamos próximos a uma pessoa, nós percebemos muito mais do que quando a pessoa está do outro lado da tela. Quando a gente está se comunicando nas redes sociais, por exemplo, é um perigo, porque nós deixamos de levar em conta uma série de sinais não verbais, que o corpo, que os movimentos, que a energia da pessoa passa. Tá? Então, sempre que possível, é importante nós estarmos próximos junto à pessoa e interagir, perceber essa interação. Agora, como é que a gente faz para que essa interação seja melhor, para que nós tenhamos um melhor desempenho? É quando nós criamos uma empatia, uma coisa que se chama de rapport. O que é esse rapport? O rapport é quando nós usamos a nossa linguagem verbal, a nossa linguagem não verbal, junto com a acuidade sensorial de perceber detalhes da outra pessoa e ter uma flexibilidade de nos ajustarmos como uma dança. E se nós usamos isso na nossa vida pessoal, se nós usamos isso na nossa vida interior, se nós usamos isso nos nossos relacionamentos, a nossa vida começa a ganhar uma sinergia com os nossos objetivos, uma sinergia ligada aos nossos propósitos, e com certeza nós vamos chegar mais rapidamente às nossas metas. Então, no trabalho que eu venho desenvolvendo que eu e a minha equipe viemos desenvolvendo ao longo do tempo, nós integramos elementos da programação neurolinguística com a psicologia positiva, com a hipnose ericksoniana, ou seja, vários elementos que se sinergizam, que ampliam o seu resultado. E com isso nós vemos muitas mudanças acontecer à medida que o trabalho ocorre. Bom, algumas pessoas nos solicitam que ensinemos PNL de uma forma online. Isso de alguma forma é possível, mas existem certos tipos de treinamento, existem certos tipos de habilidade, existe certo tipo de insight, de percepções, que só ocorrem de uma forma mais presencial, porque vem de toda uma interação, de uma troca, de um treinamento da pessoa para ela ter essa acuidade sensorial, essa flexibilidade que nós só desenvolvemos na medida que interagimos. Por exemplo, eu apliquei a programação neurolinguística para desenvolver a minha capacidade de falar inglês, de entender inglês, e percebi que na medida que eu estou bem atento aos sinais verbais e não verbais da pessoa, ao olhar, e que se forma uma interação afetiva, o meu inglês flui de uma maneira muito grande. E eu tinha muitos problemas para falar inglês quando fui à Índia mesmo, passei lá cerca de quase 6 meses, em 89,
estudando na University, na universidade, também em uma outra universidade no norte, Brahma Kumaris, e vi que o meu inglês ainda era muito difícil, eu tinha um bloqueio. Então, logo no retorno ao Brasil, eu fui fazer o segundo curso de formação em PNL, em 89, e aí, durante 17 dias, nós fomos aplicando várias técnicas, então, a essa capacidade de aprender o inglês e aprender e reduzir os bloqueios, tá? E eu pensei que aquilo não ia ter grande impacto na minha vida, mas já percebi um grande salto. E quando eu fiz o trainer na Universidade da Califórnia, ao fazer a minha palestra no trainer sobre o sentido e o propósito da minha vida, no final, Robert Dilts chegou e me perguntou: "What the problem with your English?", né? Porque eu ainda estava me queixando um pouco que o meu inglês eu não entendia tudo o que as pessoas falavam, tinha pessoas ali de vários países, né? E ele disse: "Oh, mas você falou meia hora sem nenhum problema com o inglês, eu entendi tudo". Então eu percebi que algo tinha mudado. E foi resultado de técnicas de modelagem que nós aplicamos no Practitioner, no Master, né? E, então a PNL ela tem assim um escalonamento, existe assim uma pirâmide. Nós começamos com cursos de introdução, depois aprofundamos o conhecimento, a prática, a interação no curso de Practitioner, depois aprofundamos ainda mais no Master. Qual é a diferença do Practitioner e no Master? É que no Practitioner nós aprendemos a lidar com o ambiente, nós aprendemos a lidar com as nossas ações, o que eu faço e o que eu deixo de fazer para que as coisas sejam como são, que as coisas se comportem, funcionem do jeito que funciona na minha vida. Então eu aprendo a otimizar ações, porque se você fizer o que sempre fez, vai conseguir o que sempre conseguiu. Então nós precisamos de ações novas para criar hábitos melhores e neutralizar hábitos que já não nos servem mais. Da mesma forma, podemos fazer isso com as emoções. Como fazemos para neutralizar as nossas preferências, os nossos gostos por coisas que nos atrapalham, vícios, por exemplo, e como que nós podemos otimizar a nossa motivação, as nossas emoções, para coisas que nos atraem. Então, tudo isso é possível fazer, e na medida que a gente sobe, estudando então as habilidades, as estratégias de pensamento, de ação, né? Nós vamos estudando os metaprogramas, que são estruturas, formas de pensar, características que nós trazemos, aí nós vamos, através de uma série de recursos e muitos exercícios, nós vamos como que num laboratório de desenvolvimento humano, nós vamos nos desenvolvendo, ampliando a nossa performance. Nós vamos nos reinventando e descobrindo a nova e melhor versão de nós mesmos. Tá? Então, nós costumamos, aí quando chega o Master, nós começamos o Master através de um módulo de neurosemântica chamado Acessando Sua Genialidade Pessoal, né? Que é como é que nós podemos modelar dos gênios da humanidade, Einstein, Da Vinci, Aristóteles, Platão, Sócrates e tantos outros, né? Gandhi, enfim, quais foram aqueles elementos que realmente fizeram a diferença, que os fizeram gênios? Então, vemos a capacidade de se focar, de sair do foco e entrar rapidamente neles. Aprendemos também a capacidade de utilizar bem a nossa inteligência emocional, de lidar com os nossos dragões emocionais, né? Lidar com os nossos... o que é os dragões emocionais? As nossas dificuldades, as nossas mágoas, nossos bloqueios, as nossas limitações, aquelas coisas que a gente acha difícil, as crenças limitantes. Bom, e daí o Master prossegue então com um trabalho de reorganização das crenças, porque as crenças funcionam como se fossem uma espécie de programa no nosso computador, né? Nós temos um excelente computador, mas o programa que está por trás dele, o software, né? Ele precisa estar em condições e precisa possibilitar a realização daquilo que nós queremos, como nós queremos, fazendo uma sinergia com outras pessoas, fazendo uma sinergia com outras possibilidades
porque nós não estamos sozinhos no mundo e o relacionamento, então, é uma das coisas mais importantes. Pois bem, além de cerca de 14 perguntas que nós aprendemos a fazer quando desmanchamos, sem agredir a pessoa, né, que está junto conosco, fazemos com que ela se dê conta que ela está exagerando, que tem gente que diz assim, eu sou assim, fulano não gosta de mim. Aí você pergunta, como que especificamente você sabe que ele não gosta de ti? Ele nem me olha. Aí a gente pergunta, mas alguma vez você gostava de alguém e nem olhou? Pois é, eu já fiz isso. E aí há uma série de perguntas. Por exemplo, a pessoa diz, eu não posso. Né? Então, geralmente, quando pergunta assim, não posso, o mais comum é as pessoas perguntarem, por que que não pode? Aí a pessoa começa a se justificar. É uma pergunta que não ajuda, atrapalha. Né? Aí você troca essa pergunta e vai dizer assim, você poderia me dizer, então, o que te impede de fazer isso? O que te impede de desenvolver essa habilidade? E aí a pessoa se dá conta, é tal coisa que me impede. E como seria se fosse diferente, se você pudesse... Aí você vê o rosto da pessoa se iluminar, você vê o olhar brilhar, e aí, naquele momento, você pode usar uma âncora. Âncoras são sinais, são toques, são falas, enfim, sinais que nós damos, uma expressão, e que marca, aquilo fica marcado no sistema nervoso da pessoa. Num outro momento, a gente repete aquela âncora, né? E a pessoa, novamente, assim, tem acesso aos seus recursos. Então, nós podemos aprender a ter mais acesso aos nossos recursos, podemos induzir, facilitar que a outra pessoa tenha mais acesso aos seus recursos, e isso dá uma qualidade diferente. Quando chega um cliente que eu atendo, fazem 30 anos que eu trabalho como psicoterapeuta, o cliente muitas vezes chega e diz assim para mim, eu não posso, me diga aí, como é que você ainda não pode isso? O que te impede? Então, mesmo numa conversa psicoterapêutica, mesmo num negócio que nós estamos fazendo, nós podemos aplicar essas habilidades. Aplicar, por exemplo, padrões de linguagem hipnótica de uma maneira tão interessante que facilita a pessoa acessar os seus recursos. Que nós encontramos então formas, nós treinamos dentro dos trabalhos de neurolinguística, como é que a gente estabelece uma âncora, como é que a gente neutraliza uma âncora negativa, uma âncora que nos deixa fora de recursos, como é que a gente otimiza as outras âncoras, porque as nossas memórias estão cheias de âncoras, né? Cheias de imagens, de sons, de sensações. E às vezes a gente olha para uma pessoa que a gente associou a algum até rótulo, ou a gente se sentiu mal quando ela nos tratou de determinada maneira, e só de ver a pessoa a gente já se encolhe. Então nós podemos perceber, entender onde é que estão essas âncoras que nos limitam e podemos neutralizá-las. E também aprendemos formas de ter acesso a uma espécie de negociação com o nosso inconsciente, negociação com o nosso poder interior. Como é que a gente faz isso? Então tem recursos que nos permitem perceber qual é a nossa intenção positiva, né? E oferecer alternativas para o nosso inconsciente para alcançar essa intenção positiva de uma maneira mais benéfica para a nossa saúde, para o nosso relacionamento, né? Nós falamos que o mapa não é território, mas também é importante lembrar que as pessoas têm todos os recursos que necessitam para alcançarem os seus objetivos. E nós podemos ser pessoas que auxiliamos. E algumas pessoas fazem a formação de PNL não apenas para serem terapeutas, não apenas para se tornarem programadores de neurolinguística ou para serem coaches. Muitas pessoas nos procuram apenas para melhorar a sua vida profissional. E muitas pessoas que vêm procurando para melhorar a vida profissional, depois dizem no final do curso assim,
Pois é, eu vim para melhorar minha vida profissional, mas a minha mulher diz que eu estou sendo um marido muito melhor. O meu filho diz que eu estou sendo um pai melhor. Então, o que acontece é que nós percebemos cada vez mais que na essência de cada profissional existe um ser humano. E você se melhorando profundamente como ser humano, isso melhora profundamente você como pessoa. Tem uma experiência que eu tenho tido assim com algumas imobiliárias que me chamaram, isso já lá nos idos de 95, e um dia me chamaram para um trabalho ligado, queremos que você faça um trabalho durante um dia, junto à natureza, 2 dias, sobre meditação. Muito bem, eu fiz o trabalho de meditação e as vendas dobraram. É claro que usei aí muita PNL também, usei aí muita hipnose, outros recursos que nós desenvolvemos, como técnicas de renascimento, né? E aí no segundo trabalho me chamaram, olha, venha fazer um trabalho conosco, agora queremos que você trabalhe com inteligência emocional. E aí fiz todo um trabalho desenvolvendo a inteligência emocional e as equipes se integraram melhor, houve uma sinergia de grupo. E aí me chamaram uma terceira vez e quando chegou no 8º curso, agora nos fale sobre vendas. Mas em cada curso que você desenvolveu, nossas vendas sempre melhoraram, né? E isso aconteceu em muitas outras empresas. Aí, o ano passado eu fiz o 38º trabalho em empresas do mesmo ramo, sempre umas indicando as outras. Em uma delas somente eu fiz 22 trabalhos. Então, o que é que permite que nós otimizemos as condições das pessoas produzirem mais? Otimizemos as pessoas de se relacionarem melhor? Nós conseguimos otimizar com a programação neurolinguística e alguns outros recursos que nós abordamos juntos, abordar a capacidade da pessoa entender o seu cliente, de estabelecer uma relação não apenas cognitiva, não apenas pensando no produto, mas entendê-lo e realmente acolhê-lo como pessoa. E isso faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença porque os nossos relacionamentos, eles são mais importantes do que, muitas vezes, apenas o produto que nós conhecemos. Nós sabermos otimizar nossa comunicação, saber fazer a pergunta certa na hora certa, saber usar uma metáfora, por exemplo, uma pequena história, uma anedota, saber utilizar, assim, esses recursos de uma maneira adequada. De uma maneira que suma. Você imagine um bom cozinheiro que sabe na hora certa botar o tempero certo para aquela comida sair maravilhosa no final. E nós podemos fazer isso com nossas relações. Nós podemos aprender a contar histórias de forma a interferir e a contribuir para o crescimento, inclusive moral, de nossas crianças. Uma das obras que nós participamos como coautor, além do primeiro livro que eu escrevi, do Sinto Logo Existo, sobre inteligência emocional e autoestima, é o livro PNL para professores. Né? E PNL para professores, ali nós colocamos como é que um professor pode utilizar melhor os seus recursos, recursos que a PNL traz muito bem, como é que ele pode utilizar histórias, metáforas, como é que ele pode utilizar o aprendizado acelerado a seu favor. Porque quando nós ensinamos a PNL, nós hoje ensinamos integrando com várias técnicas de aprendizado acelerado, que nós tivemos em outras formações, e isso permite um trabalho muito diferenciado, que é um trabalho de expansão da pessoa, incluindo o seu crescimento pessoal, como é que ela lida com a questão profissional, enfim. Bem, quando nós juntamos a otimização do nosso pensamento, um pensar com mais lucidez, mais clareza, quando nós juntamos outro aspecto do nosso poder pessoal, que é o falar corretamente, falar de uma forma adequada, a palavra certa no momento certo, e para isso se estuda muito profundamente também a linguagem verbal, além da não verbal. Quando nós juntamos esses recursos todos e juntamos com a capacidade de contar histórias, capacidade de muitas vezes agregar até uma anedota que auxilie no processo, quando nós aprendemos a fazer um raporte maior, quando nós aprendemos a compreender a ecologia interna, porque nossos relacionamentos têm uma ecologia,
Internamente nós temos uma ecologia porque quando nós temos uma meta, é preciso que ela seja ecológica. É preciso então que ela possa contribuir para outros aspectos da nossa vida e também nossos relacionamentos, de forma que tudo isso se crie uma força sinérgica que nos leve a evoluir, a crescer como pessoas e como seres humanos. Então, é importante que nós percebamos que nós também nos comportamos levando em conta aquilo que o Robert Tilts descreveu como níveis lógicos. Nós temos um nível mais básico, que é o ambiente, o que acontece, aonde, quando. O nível que vem em seguida, que é o nível, o que nós fazemos ou deixamos de fazer, nossas ações. Depois vem o nível de capacidades, vem o nível das estratégias, os metaprogramas, e é isso que o practitioner estuda e aprende a usar isso tudo a seu favor. E depois trabalhamos as crenças, o nível de identidade, quem eu sou e como eu me relaciono com a família que eu tenho, com a família de onde eu vim, com a família que eu estou formando, como eu me relaciono com o lugar onde eu trabalho, a empresa, a escola, como eu me relaciono com a comunidade, como é que eu sou um cidadão mais responsável, que mais contribui para a vida como deve ser, né? Porque muita gente usa o próprio poder em seu benefício, mas nós precisamos aprender a contribuir, a deixar uma marca positiva para o mundo. Né? Então, como é que nós somos, como é que nós nos relacionamos com o ser humano? E isso nos leva a uma espécie de uma dimensão mais espiritual. Né? Como é que as nossas ações nos fazem um ser que faz a diferença no mundo? Que diferença nós fazemos? Querendo ou não, nós acabamos atuando sempre, auxiliando as pessoas a serem mais saudáveis ou menos, né? Auxiliando as pessoas a otimizarem os seus recursos, serem mais produtivas ou menos. Então nós somos sempre mestres e discípulos. Eu gosto muito de uma frase que o Gandhi dizia, né? Sejamos a transformação que desejamos para o mundo, e cada ser que se eleva, eleva o mundo. Veja bem, é importante que nós percebamos que tudo isso acontece na nossa vida e quer queiramos, quer não, nós estamos utilizando a comunicação, porque é impossível não se comunicar. Por mais que eu queira ficar quieto na minha, eu estou sempre causando uma impressão. Fazendo ou deixando de fazer, eu estou optando sempre. E aprender a fazer escolhas certas faz toda a diferença. Então nós precisamos aprender a usar o nosso corpo e a nossa mente, porque tudo o que acontece no nosso corpo, tudo o que fazemos com o nosso corpo, como nos alimentamos, como nos movimentamos, afeta os nossos pensamentos na nossa mente. E tudo o que pensamos afeta também o nosso emocional, que também afeta nossas glândulas e nosso corpo como um todo. Então nós estamos sempre numa interação dinâmica. Tanto é que o sistema imunológico é composto de nossos pensamentos, nossas crenças, nossas emoções, nossos sentimentos, assim como aspectos corporais. Então, é preciso entender que se nós queremos seres mais saudáveis, nós temos que aprender que o significado da nossa comunicação é a reação que nós obtemos. Nessa interação, nessa riqueza, nesse retorno, nesse feedback, nessa sinergia que nós podemos criar, nós podemos perceber as intenções positivas do nosso comportamento e direcioná-las de uma maneira mais positiva. Tá? E é importante que nós tenhamos em mente que as pessoas sempre fazem a melhor escolha para elas. Então, quando compreendemos tudo isso, incorporamos isso no nosso comportamento, com o auxílio de uma série de exercícios que fazem com que isso se torne uma sabedoria viva para nós, sem dúvida alguma, nós aprendemos também que quando uma coisa não está funcionando, nós devemos fazer outra coisa. E assim nós vamos caminhando pela vida, porque viver é como andar de bicicleta, é algo dinâmico, né? É preciso estar em movimento para seguir à frente. E é isso que eu convido vocês, a seguir em frente num movimento, porque num movimento em que nós podemos ser os protagonistas da nossa própria história. Bem, eu penso que num momento como esse, talvez eu deva deixar para vocês algum exercício, alguma prática. Tantas coisas eu falei,
Mas, veja bem, a prática que eu vou trazer agora para você é um tanto simples, mas um tanto fundamental. Tanto é que há milhares de anos essa recomendação é feita. Observe os seus pensamentos. Então, hoje, na sequência do dia de hoje, da noite de hoje, amanhã, depois, comece a prestar atenção nos seus pensamentos. Preste atenção também nos seus sonhos, porque são sinais que o inconsciente, que a sabedoria interior traz. Observe, por aí podem vir insights. Quando você acorda de manhã, preste atenção nos pensamentos que vêm, nas respostas que vêm. Nós aprendemos na programação neurolinguística também a fazer perguntas quando vamos dormir e obter uma resposta quando acordamos. Aliás, muita coisa que vem das tradições de sabedoria da humanidade, que eu mais do que tudo sou um estudioso da sabedoria que vem do Oriente, das tradições do Oriente e as sabedorias do Ocidente. Me dediquei muitos anos a estudar os índios americanos, o budismo, o taoísmo, o cristianismo, enfim, os incas, e percebe-se uma sabedoria maravilhosa que vem daí. Então nós precisamos entender, e nós entendemos e passamos isso no nosso trabalho também, que, na verdade, não existe uma contradição entre a sabedoria que vem das tradições e a ciência. Na verdade, são coisas que se completam, porque a realidade não é feita de caixinhas, né? Na verdade, a realidade é um composto que nós precisamos olhar de uma forma multidisciplinar, uma forma holística, como se diz, né? Então, dessa forma multidisciplinar, nós vemos vários níveis, vários aspectos, e é isso que os trabalhos de grupo que nós desenvolvemos, nós procuramos usar tudo que nós sabemos, também a formação em dinâmica de grupo e outros recursos, para fazer daquele período onde essas pessoas se encontram, para aprender a utilizar os seus recursos internos, a sua natureza subjetiva, para construir com isso uma vida melhor, fazer com que essas pessoas aprendam a se enriquecer, desenvolvam um amor pela verdade, pelo conhecimento, e assim elas podem seguir adiante utilizando aqueles recursos, aprendendo mais recursos e tendo acesso a outros recursos que elas já trazem e não se davam conta ainda. Então, como eu estava dizendo, preste atenção nos seus pensamentos, preste atenção naqueles pensamentos que se repetem, preste atenção quando você diz assim: eu não posso, eu não consigo, é difícil. Cuide bem quando você diz é a vida. Olha o que está junto com isso. Olha o que você está olhando. O que você está olhando? Quais as definições que você tem da vida? E preste atenção, o que tem sido difícil para você? E como é que talvez você pudesse ou possa vir a tornar fácil, né? Porque o tamanho da dificuldade, como dizia um sábio, é o mesmo tamanho da facilidade. Então é preciso que você compreenda que o que nós compreendamos, né? Porque eu sou parte desse aprendizado constante e, graças a Deus, aprendo muito com os meus alunos também, aprendo muito com os processos e acho isso fascinante, é por isso que já me dedico há 42 anos a esses estudos, porque quando eu tinha 15 anos eu comecei a praticar hipnose e meditação. E aprendendo, então, nós temos que aprender que as interferências que às vezes acontecem, quando algo acontece que parece que